Yo, galera! E aí, novamente aqui com vocês, Dr. Crazy, mais um vídeo no canal, segundo vídeo do nosso canal aí. Gostaria de agradecer as pessoas que passaram por aqui, deixaram o seu joinha, fizeram algum comentário, alguma crítica. E então vamos lá. Bom, já tá rolando pra vocês aí, pra quem não reconheceu, esse jogo é o State of Decay, que é um jogo aí basicamente de Horror Survivor, né, dentre muitos outros que existem hoje em dia. Esse jogo ele tem uma peculiaridade porque ele inicialmente foi um jogo lançado para a plataforma Xbox 360 com exclusividade. Posteriormente, eles adaptaram esse jogo para PC e inclusive eu estou jogando no PC aqui. E é um jogo que aparentemente parece ser muito legal. Eu já joguei assim um bocado dele e eu tenho algumas considerações para fazer. Bom, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é com relação à história, né? Geralmente quando a gente fala de jogos de Horror Survivor, alguns jogos têm uma história muito bem elaborada, como The Last of Us, ou próprio Resident Evil, ou Silent Hill, entre outros. Outros nem tanto, como DayZ, Rust, entre outros games que hoje estão fazendo muito sucesso. Esse jogo, ele é basicamente um jogo single player. Você não tem o modo multiplayer online que o pessoal costuma aproveitar e gostar bastante, que é o caso dos jogos como os DayZ, né? São os MMOs. Então, era para ter uma história. Sim, tem uma história, mas uma história um pouco fraca. Na verdade, parece que a história só dá realmente um sustento para que então possa se ter as circunstâncias para você viver a aventura do jogo. Na verdade, é um jogo de aventura, né? Você teoricamente começa essas cenas que vocês estão vendo não são as cenas de início do jogo, mas basicamente você é um sujeito que vai pescar aí nas redondezas desse lugar e o lugar está infestado de zumbi. Né? Parece que houve aí a infestação há pouco tempo. E então, basicamente, você tem que lutar, né, pela sua vida. Geralmente você anda em bando. Aqui no caso, vocês não podem ver que eu ainda estou sozinho, mas você tem que administrar o seu bando. Então, a partir do momento que você estabelece ao longo do jogo, isso não demora muito tempo, estabelece o seu HQ, né, o seu headquarter, você fica encarregado de recrutar novos sobreviventes, administrar as coisas do bando, no caso suprimentos, comida, dentre outros, né? Um pouco diferente da temática de jogos como DayZ ou Infestation. Né? No DayZ você tem basicamente que sobreviver por si mesmo, comer, beber água, enfim. Aqui não, aqui você tem só que teoricamente quando sair pelo mapa sobreviver, né? Mas você tem que ir em busca de suprimentos, aí, como vocês podem ver. E esses suprimentos são interessantes porque ao longo da história, como você vai recrutando novas pessoas, fazendo alguns favores, etc. E o número de missões é extremamente grande. A todo momento que você está andando pelo mapa, aparece uma missão nova para fazer. Isso vai dando para você influência dentro do bando. E essa influência você pode utilizar ela para montar novos postos de comando ou carregar mais gente com você para poder te ajudar nas missões. Enfim, tudo que você faz em relação ao bando. Novas construções, enfim, em busca de suprimentos. Então o jogo nesse aspecto, perdão, parece ser muito interessante, porque dá esse aspecto de ter que gerir, né, o bando e não só ficar preocupado em sobreviver, comer, beber, como em alguns outros Horror Survivors. Os gráficos do jogo não são muito espetaculares, né? Visto hoje aí que existe uma certa demanda dos consoles Next Gen e hoje existem gráficos muito interessantes em muitos jogos. Não é o caso do State of Decay. Ele é um jogo que parece que prima mais pela questão da jogabilidade, do entretenimento em si. Aqui vocês podem ver, né, no vídeo, eu acabei de resgatar essas duas pessoas, então essas duas pessoas passam a fazer parte do bando. Boa parte do jogo, o seu HQ é este lugar aqui. Outra coisa interessante que vocês podem também ver na tela é os suprimentos, né? Então em cada outpost ou no seu headquarter você tem um lugar onde você procura
e guardar os seus suprimentos. Então você guarda vários tipos de armas, bala, armas de melee, bolsas, curativos, etc. E então assim, o jogo aparentemente parece ser muito fácil até, né? Algumas pessoas falam, é só ficar dando porrada em zumbi e tal, mas na verdade é um jogo muito complexo e quando você se vê numa situação igual essa, que você tá sozinho, né, e você tem que administrar ali a sua estamina, dentre outras coisas, às vezes fica muito difícil e você morre. E quando você morre, na verdade você não é um game over, né? Na verdade, você passa a jogar com outro personagem do seu bando, né? Nesse caso aqui, a Karen, que é essa personagem que eu estou utilizando, acho que mais um pouquinho pra frente no vídeo, ela vai morrer e você começa a jogar com outro personagem, né? Acho que essa é agora. Inclusive as mortes são muito brutais. Eu já morri com 2 ou 3 personagens e a coisa parece ser muito brutal mesmo, de arrancar pedaços, etc e tal. Existem alguns zumbis, como esse daí que tá matando ela, que são zumbis um pouco mais fortes, são zumbis especiais, né? Esses aí você tem que ficar muito esperto com eles mesmo. A quantidade de zumbi no jogo é grande. Eles não são tão vorazes como Left 4 Dead, mas também não são tão lentos como Dead Island. Então é um jogo que parece que fica meio termo aí. A- 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 o sistema de combate é interessante. Às vezes parece um pouco bizarro no começo, quando você começa a jogar, mas passa a ser uma coisa legal. Ele tem uma espécie de fatalities, né? Você aperta lá uma combinação de botões e ele estoura a cabeça do zumbi, ou brinca de golfe com a cabeça do zumbi. Então tem algumas coisas nesse sentido. Então, do ponto de vista do entretenimento, eu considero esse jogo muito interessante. Ele estava em promoção até aí a semana passada, ou ainda está em promoção hoje na Steam. Você compra ele por míseros 8, 9 reais, né? Então é uma aventura que vale a pena, dá para se passar horas, né? Pensando no que você vai fazer, o quanto de comida você precisa ter pro teu bando, aonde que você vai buscar, os suprimentos nem não são não estão tão distribuídos de uma forma excessiva pelo mapa, você nem sempre encontra o que você precisa, enfim, é um jogo muito legal, eu realmente recomendo ele pra vocês. E acho que é isso, acho que não tem muito mais a se falar desse jogo, acho que daqui pra frente é buscar aí o jogo e se divertir um pouco com um Horror Survivor diferente dos outros, onde você tem que gerir o seu grupo e não só ficar preocupado com outros players ou matar players, aquela coisa meio Counter-Strike, né? Como às vezes alguns jogadores de DayZ acabam fazendo. Então é isso, galera. Eu agradeço aí a quem assistiu o vídeo, peço que vocês deem um joinha, se inscrevam no canal e possivelmente faremos mais vídeos aí, trazendo mais novidades pra vocês, Dr. Crazy. Grande abraço e até mais. Nice work. You really kicked some ass back there.